Bom dia, hoje nós veremos uma revisão. Entraremos no período de provas bimestrais esse mês ainda, né? Mês de setembro. Então, eu já entreguei o meu roteiro para a coordenação da língua portuguesa, tá? E esse roteiro eles irão colocar no Google Sala de Aula, ou na agenda online, ou no WhatsApp, não sei onde eles vão colocar, mas com certeza vocês estarão com o roteiro. Então o que acontece? Hoje eu irei fazer a revisão. Essa explicação que eu coloquei aí, de olho na revisão, para vocês observar as dicas e muitas explicações que eu vou dar hoje, fazendo uma revisão retrospectiva de todo o conteúdo que vocês já viram. Esse conteúdo que eu vou explicar está também lá no roteiro. Então eu queria que vocês prestassem atenção, pegassem toda a revisão, os exercícios, começassem a estudar, certo? Começando lá pelas classes gramaticais que a Tigra já deu muitas vezes já. No caso, os tipos de sujeito, tipo de predicado, predicativo, aposto, vocativo, crase, tudo que eu já dei, vocês devem ter aí no caderno de vocês, certo? E procurem estudar, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje tem aqui a agenda de olho na revisão. Observação, procure estudar pelo roteiro e exercícios, estude. De olho na dica. Bem, no livro de vocês, na gramática de vocês, vocês trabalham com pronomes, os pronomes oblíquos, né? Que é o me, o ti, o si, o nos e o vos. Esses pronomes, eles também podem ser objeto direto e objeto indireto, que inclusive nós temos uma questão que vocês já fizeram esse exercício sobre o me, ti, si, nos e vos, tá? Então você tem que observar tudo isso aqui. Essas dicas que eu colocando são as regras, que diz assim: substituir na oração o pronome oblíquo por um substantivo masculino. O pronome oblíquo qual é? O pronome oblíquo, no caso que eu dei um exemplo, é o me. O me é um pronome oblíquo. Como o ti, o si, o nos e o vos, vocês podem substituir também por um pronome, no caso, um substantivo masculino, tá? Quando você substitui por um substantivo masculino, ó, se o substantivo masculino vier sem preposição, o objeto é direto, certo? E quando o substantivo masculino vier com preposição, o objeto ele é indireto. Veja bem o exemplo. Nunca mais me dê flores de aniversário. Esse me é um pronome oblíquo, tá? Então eu colocando a mesma frase, porque quando eu coloco a mesma frase e substituo, né? Substituo o pronome por um substantivo masculino, automaticamente, né? Eu vou colocar uma preposição, tá? Quando eu substituo o me, ou o ti, ou o si, ou o nos, ou o vos por um substantivo masculino, automaticamente, antes dele, eu tenho que colocar uma preposição. E as preposições, como eu já ensinei para vocês, são as essenciais, as acidentais, as contrações, as combinações, são preposições, certo? Então veja bem, nunca mais me dê flores de aniversário. Nesse caso aqui, quando você não coloca a preposição antes, o objeto ele é direto. Então, quando não coloca, o objeto é direto. Agora, quando você coloca, no caso, a preposição antes do substantivo masculino, passa a ser um objeto indireto, porque ele passa a ser preposicionado. Que nunca mais me dê flores de aniversário. Então, nesse caso, o objeto seria objeto direto, tá? Nunca mais me dê o quê? Flores, né? Nunca mais dê ao menino flores de aniversário. Então, o que foi que aconteceu? Eu tirei o me, que é um pronome oblíquo, substituí o pronome oblíquo por um substantivo no masculino, que é o caso menino, e coloquei a preposição antes do substantivo, que é o ao.
O ao é uma preposição? Ele é uma combinação, e as combinações estão dentro das preposições, que é a artigo, né? A preposição mais o artigo. Então, forma a preposição, que é a combinação ao, certo? Então, no caso, você substitui na oração o pronome oblíquo por um substantivo no masculino. Tudo bem. Se o substantivo masculino vier sem preposição, o objeto ele é direto. Mas se o substantivo masculino vier com preposição, o objeto é indireto, que é o caso. Aqui não tem a preposição, então o objeto é direto. E nesse outro eu substituí, certo? Então veio com a preposição ao, então no caso o objeto ele é indireto. Ok? Bem, vamos dar continuidade. Vamos agora estudar sobre a questão da transitividade. A transitividade, ela trabalha com objeto direto e objeto indireto também, como vocês sabem, tá? A transitividade, ela é dividida em verbo transitivo, né? Direto e indireto, e também é dividida em verbo, transitividade, verbo transitivo e verbo intransitivo. Certo? Verbo transitivo e verbo intransitivo. O que seria um verbo transitivo? Bem, o verbo transitivo, ele precisa de complemento. Ele exige um complemento verbal, tá? Então, o verbo transitivo exige complemento, precisa de complemento. Precisa de complemento. Quem são os complementos? Esses complementos do verbo transitivo, os complementos são os objetos direto e o objeto indireto. O objeto direto é quando ele não tem a preposição. E o objeto indireto é quando exige a preposição. As preposições, não é obrigatório aparecer lá o de, o com, o por, o para. Você pode também ter uma contração, você tem uma combinação lá no período, lá na oração, né? Então, precisa de complementos. Os complementos são qual? O objeto direto e objeto indireto. Certo? Então, eles são os complementos verbais. São objeto direto e objeto indireto. O verbo transitivo, ele exige a complementação. Por quê? Porque ele precisa de ajuda, o sentido dele é incompleto. Agora, o verbo intransitivo, ele não precisa, o sentido é completo. Tem sentido completo, certo? Tem sentido completo. Por exemplo, eu digo, o dia amanheceu, a noite chegou, Pedro dorme, Maria come, a criança caiu, né? Isso aí são o quê? São verbos intransitivos. Por quê? Porque tem sentido completo. Eu não preciso dizer o que foi que o Pedro, ou a Maria, ou a Teresa comeu, onde Pedro caiu, onde João caiu, né? O que você está escrevendo. Eu escrevo. Agora, no caso aí, o verbo escrever é diferente, né? Depende, se você disse, Maria come chocolate. Maria come o quê? Chocolate. Aí seria o verbo transitivo direto. Maria dorme. Sentido é natural, dormir.
Pedro caiu, não precisa dizer de onde foi que ele caiu. Sentido natural, caiu, amanheceu, dormiu, morreu, né? São sentidos naturais. Agora, quando eu digo João bebeu suco, o verbo beber, o verbo comer, o verbo escrever é um verbo transitivo. Por quê? Porque estão exigindo complemento. Eu digo bebeu o quê? Comeu o quê? Escreveu o quê? É um verbo transitivo direto, porque ele não tem a preposição quando eu faço a pergunta. Agora, quando eu digo a porta abriu. Abriu. Não vou perguntar quem abriu, o que abriu, como abriu. Não. Abriu normal. Certo? Então, o verbo ele acontece naturalmente, independente do objeto. Não tem objeto indireto, nem objeto direto, um verbo intransitivo. Certo? Agora vamos aqui, no caso, verbo de ligação novamente. Verbo de ligação. Tudo isso porque a gente está o quê? Revisando. Bem, o verbo de ligação são aqueles 16 que já falei para vocês todos, certo? Que é o verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, cair, ir, viver, parecer, virar, passar, fazer, achar, se encontrar-se. São 16. Então, o verbo de ligação, ele é um verbo transitivo? Sim. Ele pode estar determinando o tipo de um predicado, tá? Depende, que a gente vai ver logo mais os tipos de predicados, os tipos de predicativos, certo? Então, gente, verbo de ligação, o próprio nome diz ligação, ligar alguma coisa, ligar o quê? O sujeito ao verbo e ao predicativo. Sujeito, você vai ligar o verbo com o predicativo, certo? Aí está fazendo uma ligação, uma união de um verbo, que é uma ação, e a um predicativo, a um adjetivo, a uma característica. Dando continuidade. Vamos agora, no caso, aos tipos de predicado, né? Novamente, tipos de predicado. Os predicados, eles são três, os tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal, ele é um verbo de ação, certo? O predicado verbal, ele pode ter o verbo de ligação, certo? Pode ter o verbo de ligação. Vou botar a observação aqui, ó. Pode ter verbo de ligação. Mas não poderá ter predicativo. Viu aí? Não poderá ter predicativo. Ele pode ter verbo de ligação, só que ele não pode ter o predicativo, porque senão o predicado já é outro tipo, certo? Já não é mais verbal, ele já é nominal. Quando tem só o verbo de ligação e o restante da oração que não seja predicativo, então o predicado ele é verbal.
Por exemplo, eu posso dizer assim: João está escrevendo. João está escrevendo, certo? O verbo estar é um verbo de ligação, tá? O verbo estar é um verbo de ligação. Escrevendo é uma ação também, que está num gerúndio. João está o quê? Escrevendo, certo? Por exemplo, João está escrevendo uma carta, um bilhete. Não tem problema, está escrevendo, certo? Então, nesse caso aqui, eu não tenho predicativo. Se eu não tenho predicativo, o meu objeto é um objeto o meu objeto é direto, como eu disse, e meu predicado, ele é verbal. Meu objeto é direto, escrevendo o quê? João está fazendo simples, porque só tem o quê? Um núcleo. E o predicado é toda essa oração, é predicado. Predicado, certo? Esse predicado aí é um predicado verbal. Esse sujeito é simples, porque só tem um núcleo. E o único núcleo aqui é João. Agora, se eu dissesse assim, João e Maria estão escrevendo, seria, no caso, sujeito composto. Por quê? Porque tem dois núcleos o sujeito, João, Maria, certo? E estão escrevendo, continuaria sendo predicado verbal, certo? E o objeto também continuaria sendo objeto direto. Predicado nominal. O predicado ele é nominal quando tem verbo de ligação, que é o VL, mais PS ou PO. Verbo de ligação é aqueles 16 que eu acabei de dizer para vocês. E PS quer dizer predicativo do sujeito e PO, predicativo do objeto. Então, quando tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito ou do objeto, o predicado é nominal. Veja bem um exemplo aqui. Um exemplo aqui. Eu digo, Marli está doente. O sujeito simples aqui é Marli, porque só tem um núcleo. Está doente é o predicado. Esse predicado é um predicado nominal. Por quê? É um predicado nominal porque está é um verbo de ligação e doente é um predicativo do sujeito. Doente é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, certo? Então, doente é um predicativo do sujeito. Agora, quando eu digo assim, Marli está com seu filho doente. Marli é o sujeito, continua sendo sujeito simples. Está com seu filho doente é o predicado. É o predicado nominal também. Mas aqui, o predicativo é do objeto. Por quê? Porque quem está doente é o filho de Marli e não a Marli. Porque a Marli é o sujeito e o filho dela é o objeto. O filho dela é um objeto, certo? Então, nesse caso, é o predicativo do objeto. Por quê? Com seu filho, com seu filho doente é o predicado nominal. E doente aqui, palavra doente, é o predicativo do objeto. Quem é o objeto? É o filho, tá? Então, PO quer dizer predicativo do objeto. Entenderam a diferença entre predicado nominal e predicado verbal?
predicado verbal pode ter o verbo de ligação, né? Mas não pode ter o predicativo, nem do sujeito, nem do objeto. Predicado nominal é aquele que tem o verbo de ligação, tem mais PS ou PO. Quer dizer, tem que ter o verbo de ligação com predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, certo? Vamos agora, gente, ao predicado verbo nominal. Bem, vou passar só uma setazinha para separar aqui, tá? O predicado nominal é aquele que não pode, em hipótese nenhuma, ter verbo de ligação. Ele não tem verbo de ligação. Não tem verbo de ligação. Não tem verbo de ligação, mas, vírgula aqui, mas há predicativo. Mas há predicativo. Esse predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto também, certo? Quando eu digo aqui, assim, um exemplo. A águia voa feroz. A águia voa feroz. A águia é o sujeito simples e o núcleo só é águia. Portanto, o sujeito aí só tem um, que é a águia, e o núcleo é só águia. Voa, o verbo voar é um verbo intransitivo. Ele não exige complemento. A águia voa, pronto. Não exige complemento verbal, certo? Que é o verbo objeto direto e o objeto indireto. E feroz é o quê? A característica. É o predicativo, é a forma como a águia está voando. Então, nesse caso, feroz é um predicativo do sujeito, tá? Quem está voando feroz é a águia, tá? Agora, se fosse assim, a águia voa com seu filhote doente, aí seria diferente. Doente seria o filhote e que seria o predicativo do objeto. Entenderam até aí? Muito bem. Bem, gente, agora o que vai acontecer? Vocês vão em casa estudar a transitividade, os tipos de predicado, tá? Complementos verbais, vão estudar tudo isso aí que eu expliquei hoje. Complementos verbais, transitividade, né? Objeto direto e objeto indireto e os tipos de predicativo, certo? E os tipos de predicado também. Então, vocês viram predicativos, tipos de predicativos aqui hoje, tipos de predicado, o sujeito eu também falei, tá? O tipo de sujeito. Eu falei sobre o objeto direto e o objeto indireto, que é aquele fique de olho na dica. Então, tudo isso eu expliquei hoje. Espero que vocês agora voltem para o caderno de vocês e revejam tudo que vocês viram. Na próxima aula eu vou continuar com a nossa revisão. Outra coisa, sobre a redação. Espero que vocês me mandem a redação, né? A guerra nas ruas, que é problema de violência na sociedade, que é uma nota para a nossa prova de redação, certo? Valendo prova. Procure enviar o mais rápido possível, ok? Até a próxima aula.